Olá, uma boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando. Bem-vindos aqui. Louvado seja Deus por tudo que nós já vivemos aqui. Desde o início, desde a sua entrada aqui nessa propriedade, o carinho, o cuidado daqueles que trabalham nos recepcionando, cuidando dos carros, do trânsito, cuidando da manutenção, cuidando do nosso espaço, que é um espaço que está se tornando um espaço gourmet, né? Depois do culto, você não precisa ir lá para aqueles lugares muito apertados, pode ficar aí, comidinha aí de todo jeito, né? E essa história de o homem aí ter que fazer comida, eu não sei como é que vai ser isso aí não. É sábado, não é isso aí? Sábado? Eu tenho que fazer a comida, é? Como assim? É que eu sou péssimo nisso, só sei fritar ovo. Né? Principalmente cercado por mulheres que entendem muito de cozinha, mas vai dar certo. Hein? Ah, ela prepara o lanche e você traz, né? Ah, eu não quis fazer essa proposta para a Elu ali, porque achei que era explorar demais, né não? Estou muito feliz a gente estar aqui juntos. Hoje pela manhã foi um tempo muito especial. Se tiver oportunidade, entra no YouTube, rever aquele momento especial, principalmente quando nós tínhamos aqui, eu acho que em torno de 100 crianças, né, apresentando o nosso coral, que vai se apresentar também no próximo sábado aqui, como já foi anunciado. Então, momento muito especial. De manhã nós estávamos com a tenda lotada, muita gente nos visitando, muitas mãezinhas, avós, amigas. E é assim, né? A gente vê o povo de Deus trazendo os amigos para esse tempo precioso aqui na Palavra de Deus. Um louvor abençoado com essas vozes que Deus nos deu, esses anjos, né? E esses instrumentistas que nos abençoam, são profissionais naquilo que fazem, e a gente é muito privilegiado como igreja de ter um nível musical daquele jeito que Jesus merece, né? E eu queria também chamar a atenção para algo, até por conta de tanta luta, tanta dificuldade que a gente tem visto nas famílias, pessoas doentes, emocionalmente doentes, né? Os hospitais, os consultórios hiperlotados, muita gente doente, muita gente morrendo, muita gente perdendo a vida. Nosso Brasil nem conta as estatísticas direito, mas o Reino Unido, Inglaterra e os próprios Estados Unidos estão todos assustados com o excesso de pessoas morrendo. E ninguém sabe direito a causa, exceto que lá fora se fala muito claramente da causa que está fazendo com que pessoas morram de doenças de circulação do coração, isquemia, AVC, miocardites e etc. E assim a gente tem famílias enlutadas, famílias sofridas, que perdem pessoas novas, perdem pessoas que estavam bem e de repente se vão. E aí a gente fica nessa luta, nesse desespero, né? E aí nós temos como igreja um lugar especial, que é o nosso Celebrando a Restauração. É um programa de 12 passos, onde você vem aqui e coloca para fora aquilo que está lhe angustiando, aquilo que está lhe escravizando, algum tipo de adicção, algum tipo de problema, que às vezes você não tem nem condições de pagar um profissional da psicologia ou da psiquiatria, ou sei lá, porque é difícil, não tem o suficiente, é muito caro às vezes. E você tem na igreja de Jesus um lugar de restauração muito real. Hoje eu estava de manhã aqui no campo e um novo convertido se aproximou, começou a conversar comigo, até falando que ele queria ser batizado. Ele já está trabalhando na integração de pessoas, mas ele falando como o encontro dele com Jesus aqui nessa comunidade mudou a vida dele, inclusive mudou a saúde. E ele começou a falar daquilo que ele passou a fazer depois que ele teve um encontro com Jesus. A se cuidar melhor, a se exercitar, comer bem, a se despreocupar, a não se preocupar tanto. Então, e ele falou, eu estou indo no CR, no Celebrando a Restauração, logo vou fazer o grupo de passos, logo eu vou fazer o retiro, logo eu vou fazer o retiro espiritual. Então, um caminho que é gratuito, gente. Então, em nome de Jesus, anda por aí com um cartãozinho dizendo, ó, está aqui, ó, você está precisando disso aqui, ó, vá lá segunda-feira.
é longe, é distante, é à noite. Amanhã às 19h30 nós começamos o nosso programa aqui, que é capitaneado pelo Bezerra, pela Gleice e por outros. Mas não deixe de aproveitar essa ferramenta que a igreja tem. Eu digo que é um consultório a céu aberto e gratuito. Você que é crente em Cristo Jesus também precisa passar por esse programa. É algo que a igreja como um todo vive, princípio da restauração. Tá bom? Então hoje é dia das mães e nós queremos homenagear, como já temos feito, as mães. Não só hoje, todos os dias, mas que lindo, né? A gente vê o depoimento dessa amada querida vizinha aqui da comunidade. A igreja de Jesus, ela provê através das ofertas, como o pastor Daniel falou aqui claramente, uma forma da gente poder abrir e tirar uma mulher dessa da ignomínia, do isolamento. Essa mulher vem e aprende que tem um talento, uma coisa que ela sempre quis, e a igreja propicia a ela. Ela aprende a costurar, um maquinário que está aí à disposição, toda aquelas linhas, aquelas lãs, né? Tudo aquilo ali, provisão de Deus através da sua contribuição, regular, fiel e com amor, beneficiando tanta gente, vocês não fazem ideia, porque é isso que nós fazemos com o dinheiro de Deus, a gente aplica de forma a trazer glória para o nome dEle e alcançar as pessoas, principalmente aqueles que são mais carentes. Então esse é o trabalho da fundação. E você pode vir servir na fundação também, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre Maria, o modelo de mulher, o cântico de Maria. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. É chamado de o Magnificat. Existe inclusive uma peça de música clássica feita em cima do Magnificat, que é o Magnífico. Então esse texto está no Evangelho de Lucas. A Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, João é um evangelho mais universal, e Lucas escreve para o grego. Lucas era médico e historiador. Então escreveu o Evangelho de Lucas com detalhes que nenhum outro evangelho dá. E quando ele fala de Maria, quando ele fala de Isabel ou Elizabeth, parenta de Maria, quando ele fala de Zacarias, de João Batista e do próprio nascimento de Jesus, ele dá detalhes como um bom pediatra talvez daria se fosse escrever essas histórias. Então, hoje a gente vai abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e a gente vai não só ler o texto agora, mas vamos comentando talvez verso a verso ou pares de verso, para a gente entender melhor como essa mulher, Maria, foi tão abençoada por Deus, por ser serva do Senhor e por glorificar o nome daquele que é magnífico, maior de todos, aquele que controla o universo, a nossa vida e que se importa com cada um de nós. Então eu vou convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma leitura, igual a classe, né? Se quiser ficar sentado, pode ficar também, não tem problema não. Só que você vai ficar mais tempo aí, dá para dar uma exercitada. Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27. A gente muda de posição, faz uma leitura. Essa é a palavra de Deus, está aqui. Está tirado do texto. A Bíblia é evangélica, católica, é exatamente a mesma, principalmente nos evangelhos, né? Nos evangelhos. Então você está lendo palavra de Deus. No 6º mês da gestação de Isabel, que é mãe de João Batista, Deus enviou o anjo Gabriel lá em Nazaré, lá perto do mar da Galileia, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Era importante a menção da descendência de Davi, porque o Messias prometido lá atrás, desde Abraão, desde Gênesis 3,15, ele começa a ser revelado como alguém que viria da linhagem de Davi, o leão de Judá, a raiz de Davi. Então José
era da família de Davi. E aí Gabriel, o anjo Gabriel, aparece a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria, uma jovenzinha, uma adolescente, vocês vão ver aí, eu vou comentar sobre isso, talvez 12, 13 anos de idade. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer com aquilo. Aí o anjo diz: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Porque Maria era virgem. Ela estava prometida a José como se fosse noiva, mas não tinha relação com José até então, e ela estava assustada com aquela notícia de gravidez. Isso era muito grave. E aí ela recebe então essa palavra: o Espírito Santo virá sobre você. Não é uma força, é a própria Trindade que criou o ser humano. Agora ele é capaz de criar no ventre algo sem a relação natural, marido e mulher, óvulo e espermatozoide. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Uma linguagem metafórica de amparo e cuidado. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O unigênito, o único. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. E olha, presta atenção nesse verso 37, mulheres de Deus, homens de Deus, guarda esse texto, Lucas capítulo 1, verso 37, pois nada é impossível para Deus, nada. Maria disse, a resposta da jovem ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel, que duvidou que sua esposa pudesse engravidar, ele acabou ficando mudo, até que nasceu João Batista. Ela entrou na casa e saudou Isabel. E ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Coisa linda, né? Em alta voz. Atenção, mulheres e homens de Deus, toda vez que você está cheio do Espírito Santo, você abre a boca e proclama e fala das grandezas de Deus. Em alta voz, Isabel exclamou, uma palavra única no Novo Testamento: você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Isabel falando agora a Maria. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Que honra é essa? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Isabel confirmando o que o anjo disse a Maria. Maria respondeu, aí entra o Magnificat, o canto. Minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes.
derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Presta atenção que está falando uma adolescente, cheia do Espírito. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, que esta noite seja uma noite especial para o coração e a mente de pessoas aqui presentes e aquelas que nos ouvem pela internet. Que teu Espírito fale poderosamente, que haja salvação, restauração, mudança de vida e o reconhecimento de que o mundo está nas mãos do magnífico Senhor Todo-Poderoso. Isso indica nossa vida, nosso corpo, nosso presente, nosso futuro. Senhor, quero pedir a bênção especial para cada mãezinha que nos ouve, que a Tua mão poderosa esteja sobre elas, que elas encontrem na Tua palavra a razão maior de viver, de Te glorificar e Te agradecer por essa incumbência poderosa de serem simplesmente mães, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Martinho Lutero foi um monge católico, grande precursor da reforma protestante. E ele lê esse texto do Magnificat de Maria. Ele, aliás, traduz para o alemão e faz uma leitura do texto como se fosse uma cartilha para os poderosos e os governantes. O Cântico de Maria revela que aqueles que estão em posição de autoridade, revela a eles que estão em posição de autoridade, e aqueles que dependem de uma autoridade em qualquer instância, que o coração daquele que está no controle, no domínio, em posição de autoridade, o coração está nas mãos do Senhor. Há sempre alguém acima, e esse alguém é o magnífico Senhor. Esse cântico nos ensina isso de acordo com Provérbios 21:1. Maria nos inspira nesse cântico a uma relação íntima entre Criador e criatura, sendo Ele o magnífico, indo além das relações humanas e intermediárias. Eu não preciso de pastor, nem padre, nem sacerdote, nem papa, nem bispo. Eu não preciso de ninguém para entrar na presença de Deus, porque agora o canal está aberto, o caminho é livre e é direto. E Maria nos ensina isso, nesse cântico. O cântico de Maria, inspirado pelo Espírito Santo, também nos afasta dessa concepção de que Deus é quem a gente imagina que Ele é. As pessoas fazem uma concepção de Deus que não vem necessariamente da palavra, mas da tradição, do que eu penso, do que eu acho. Então, às vezes o indivíduo teve um pai déspota, ruim, ele não entende que Deus é pai, ele rejeita. Infelizmente, o cristianismo praticado no Brasil é mais ou menos como aquilo que fizeram os gregos. Tanto Platão como Sócrates e Aristóteles, os grandes filósofos, eles diziam que os gregos inventaram os deuses, criaram os deuses à sua imagem e semelhança. Não foram os deuses que criaram os gregos. Ou seja, os deuses do Olimpo, os deuses gregos, são deuses manipuláveis, frágeis, incoerentes, doentes. Então o nosso cristianismo superficial, que é baseado no que o pastor disse, o padre disse, o fulano disse, minha mãe disse, meu pai disse, a tradição faz com que você crie uma concepção de Deus que não é a concepção da palavra. E Maria nos ensina isso.
Maria desmancha essa concepção de um Deus manipulável. Um Deus que faz aquilo que a gente quer, como a gente quer, e a gente diz, não, isso aqui não pode, Deus não faria isso, não, Deus não é assim. Como se você fosse o criador de Deus, né? Como se você tivesse criado um robô mental para seguir, e não uma submissão a alguém que é infinitamente superior, porque é criador. Maria nos ensina isso, uma adolescente, quando ela entende a grandeza de Deus e nos revela assim. O Deus magnífico, para Maria e no contexto de Maria, ele usa meios inimagináveis e às vezes imprevisíveis e desconhecidos. Você não conhece os caminhos de Deus. Ele age como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não manipule. A religião, e nós somos culpados, pastores, líderes, professores de Bíblia, nós somos culpados de muitas vezes revelarmos um Deus que é parcial, é para agradar as pessoas. A gente até omite, porque falar de um Deus santo, justo, duro, firme, que pune, não é politicamente correto, então não falas. E as pessoas acabam tendo uma ideia de Deus que é uma distorção da verdade, não a verdade. E assim elas podem serem desviadas de tal forma a não conhecerem o verdadeiro Deus. Nem todos vão aceitar. Mas Maria fala assim. Ela nos inspira a conhecer esse Deus magnífico que diz assim: para Deus nada é impossível. Lutero enfatiza uma outra coisa importante nesse texto, que a gente vai olhar rapidinho também. Ele enfatiza que os seres humanos, nós lutamos por honra, poder, riqueza e conhecimento. Tudo isso porque nós perdemos o contato com o Deus magnífico. Então nós achamos que honra é para ser conquistada, que poder é para ser conquistado, que riqueza é para ser conquistado. Então nós começamos a correr como seres humanos atrás do vácuo, do vazio. A humanidade de Maria, por sua vez, revela a postura de total esvaziamento e espera humilde para receber o inexplicável e o imponderável daquele único que é digno de honra, poder e riqueza. Ele dá e Ele tira. Dá para entender? O resto é correr atrás do vento. Que tal você reconhecer logo no início dessa palavra que não está fácil viver sem Deus, sem o magnífico, que não está fácil correr atrás de honra. Você força para ser honrado, você corre para obter riquezas, você faz de tudo para obter poder, para ser aceito pelas pessoas, para agradar as pessoas. Não é fácil essa caminhada, porque isso só pode vir do magnífico Senhor. E aí Maria, quando ela abre esse cântico, é como assim: a espera acabou. A adolescente judia, ela rompe em fé e se coloca à disposição para a realização do plano de Deus. O tempo chegou. Atentem para isso, irmãos. Uma adolescente lá de Nazaré, uma mulher incógnita, desconhecida. Essa menina de 12, 13 anos de idade se coloca à disposição do magnífico para ser um instrumento que mudaria a história da humanidade. Compreendendo que ela é serva, não é senhora, ela é serva. E a concepção correta de Maria que nós, como igreja, queremos dar, mesmo a você que não é evangélico, é católico, é espírita, seja lá o que for, um admirador de Maria, como hoje de manhã cumprimentei várias pessoas aqui, muito lindo. O que nós queremos é que você tenha a visão correta de Maria. A visão correta está na palavra.
Não é o que eu creio, o que eu digo, o que eu falo, é o que a Bíblia diz sobre ela. Você não vai errar. É essa Maria que nós admiramos. A Maria que se esvazia de si mesma, que não é senhora, mas serva nas mãos de Deus para cumprir um propósito muito maior do que simplesmente ser uma judia bem-sucedida, correndo atrás de honra, poder e glória. Então, essa Maria aqui é o grande exemplo para nós. A espera acabou. A oração de Maria, chamada Magnificat, surge no ambiente, na casa, não no templo, não no meio dos sacerdotes, não no meio de pastores, de padres, não no meio de pessoas com voz impostada, com paletó e gravata, com unção que parece que ninguém mais tem. Não, a ação do Espírito de Deus em Maria, que mudou a história, aconteceu num ambiente chamado casa. Minha casa, sua casa, é lá que Deus quer ter um encontro transformador com você. E quando você vir ao templo, quando você vem para um encontro onde a igreja de Jesus se reúne, você vem para transbordar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua casa. Nossa igreja, nossa casa, nossa igreja. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o ambiente do cântico de Maria. Bora lá, verso 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia. O local de visitação aqui é incerto, mas pode ser a cidade de Hebrom, que na época era o centro da região montanhosa da Judéia. Maria vai visitar a sua prima idosa. Ela tem 12, 13 anos de idade, provavelmente vocês vão entender já essa lógica cronológica. Mas Maria vai visitar a sua prima idosa, cujo anúncio de gravidez se tornou um exemplo de um milagre. O que é isso? Uma mulher já velha, já idosa, dando à luz, grávida. Verso 36 e 37, diz que sua parenta ficou grávida em idade avançada. E as pessoas diziam, ela é estéril, não tem como. Mas o verso 37 diz, para Deus nada é impossível. Verso 40, ela entra na casa de Isabel, ela não fala com Zacarias, porque Zacarias estava mudo, ele duvidou, e Deus emudeceu Zacarias. E ele tinha que escrever numa tabuinha. Então Maria entra e cumprimenta Isabel. A casa é o ambiente da revelação, o ambiente de encontro de criaturas presentes, que compõe um cenário para a redenção do universo. Irmã, presta atenção. Às vezes você está fazendo uma comida para alguém, e você está mudando a história de alguém. Para de fazer coisas triviais, como se fosse um negócio cansativo. E é. Mas quando você faz para a glória de Deus, o cansativo tem sentido. E te leva a dizer, Senhor, valeu a pena, eu fiz para o Senhor. Eu costurei, eu cozinhei, eu limpei, eu lavei, para a glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Porque trabalhar para Deus não é só na igreja, para a igreja, não. É lá na sua casa. Maria nos ensina isso, que o ambiente é família, é casa. Ali se encontrariam o Espírito Santo de Deus, Zacarias talvez ausente, mudo ou ignorado pelos costumes das mulheres se dirigirem apenas às mulheres. A casa é lugar de encontro. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Olha a reação do cumprimento. Foi a manifestação do bebê. Onde estava o bebê? No colo? Onde estava? No ventre. No ventre. Aí eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus, porque o texto diz, há vida no ventre. Não é um simples feto, não é um simples objeto. Não é uma coisa para ser arrancada, para ser tirada, para ser tratada como nada.
para ser evacuada, aspirada, a vida no ventre. A promoção do aborto nos dias de hoje é o assassinato prematuro de um ser humano. E Deus é poderoso para perdoar quem na história já se envolveu com isso, já aplaudiu isso, ou já praticou isso na sua própria vida. A Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, diz que em 2021, 1 a cada 7 mulheres na idade máxima de 40 anos já fez pelo menos um aborto. A vida no ventre. Maria nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina, que a vida no ventre. Então valorize a vida no ventre. Em alta voz, então Isabel exclama de novo: você é abençoada entre as mulheres. Ela clamou, abençoada. Essa palavra exclamou é o que chamam na interpretação, na exegese, de rapax legomena. É uma palavra que aparece uma só vez nas Escrituras. O resultado é esse: toda vez que você está cheio do Espírito, você elogia. O grego é o logomene, é elogio, falar bem, dizer bem. Isabel ou Elizabeth, cheia do Espírito, Maria e o menino no ventre, possuídas pelo Espírito, fazem o quê? Elas falam, mas elas bendizem, não maldizem. Bendizem, não maldizem. Todo homem, toda mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela glorifica o nome de Jesus e ela bendiz, não maldiz. Não fofoca, não fala mal, não peneira. Alguém cheio do Espírito não olha para outra pessoa e faz com que só o que não presta na outra pessoa é destacado. Muito pelo contrário, ela vê o bem, a virtude. Pode até discordar, mas sempre dirá a virtude. Só alguém cheio do Espírito. Que tristeza a gente ver pessoas se dizendo líderes espirituais, cuja função única é falar mal dos outros. É vencer derrubando. É ganhar diminuindo o outro. Não tem o Espírito de Deus nisso. Porque o Espírito de Deus faz o contrário. Ele elogia, ele exalta. E assim, cheios do Espírito, ou cheias do Espírito, Maria e Isabel trocam elogios, bênçãos, é o fruto do ventre. E aqui uma outra coisa, mulheres de Deus, a vida só pode continuar se houver reprodução. Então a maternidade é um dom de Deus. É interessante que hoje até os indivíduos que estão trabalhando a tal da AI, a inteligência artificial ou IA, estão falando que vão criar o primeiro robô com capacidade reprodutiva, os Xenobots. Até a máquina não subsiste sem reprodução. Mulher, olha a missão que Deus lhe deu. Mamãe, isso não é coisa do passado. Deve ser coisa do futuro, deve ser coisa ensinada para as filhas, para as netas, para as mulheres de honra, mulheres de Deus, que vale a pena ser mãe para a glória de Deus. O mundo é louco, o mundo é difícil. Imagine Maria se ela fosse pensar em ter um filho naturalmente, debaixo do Império Romano, debaixo de perseguição, debaixo de uma desilusão muito grande. Mas Maria não queria saber do contexto histórico, nem do contexto financeiro, social. Ela queria saber daquilo que Deus estava dizendo para ela. É você, mulher. O Espírito Santo está fazendo essa obra em você, Maria. E a obra de Maria e a vida de Maria não foi uma vida fácil, mas ela estava tão conectada com o céu, que as próprias lutas que ela enfrentou, principalmente a de ver o seu filho, seu próprio filho, sendo crucificado injustamente, Maria recebeu consolo e conforto do Senhor, e viu seu filho ser honrado com a ressurreição, assunto aos céus, e ganhar o direito de dominar o mundo, a história.
Porque tenho grande honra em receber a visita da mãe do meu Senhor. O privilégio era serem mulheres, criaturas divinas, privilegiadas pelo Magnífico, o Espírito Santo em seus corpos. Tudo que o feminismo radical quis e quer é destruir Maria e destruir Isabel, porque elas são representantes da bênção da maternidade. É triste ver o que nós estamos fazendo hoje, né? Pessoas tratando animais como se filhos fossem. Cada pet tem o seu lugar e tem o carinho que é peculiar. Mas como substitui? Como valorizam mais? Óbvio, faz parte dessa onda, né? Maria é um vaso, uma adolescente. O Magnificat é um conjunto de exaltação ao Deus que move a história, está prestes a realizar a maior obra de salvação, e Ele faz por meios humildes e por meios simples. Maria é uma adolescente, talvez não mais do que 12, 13 anos, porque em Israel, no Oriente, uma menina, ao estar prestes a menstruar, ou tendo menstruado, ela está pronta para ser mãe. Era uma questão biológica, era uma questão da natureza, e assim era. E ela então era prometida a um homem, talvez até muito mais velho do que ela. Caso de Maria e José, você vê, José desaparece no Novo Testamento. Provavelmente Maria ficou viúva de um José, um homem já mais velho. Zacarias também. Então ela era uma adolescente. E você pensa assim, muitas adolescentes de 12, 13 anos não tem, o que é que tem na cabeça, você pensa, né? Mas olha Maria, essa adolescente, tomada pelo Espírito Santo, Maria que conhecia a palavra, ela sintetiza no Magnificat, 1º, 2º Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, e talvez o texto mais próximo do Magnificat desse canto de Maria é 1 Samuel capítulo 2. Mas uma coisa interessante sobre essa adolescente de 13 anos de idade. Atenção, mamãe. Essa adolescente não era expert em balé, inglês. Não era uma menina se preparando para o Enem. Não era uma menina que era o bibelô dos pais, né? Às vezes o pai não consegue nada, projeta na criança o que ele não conseguiu, o que ela não conseguiu. Minha filha será, meu filho será. E começa a projetar. Os pais ligados ao Novo, ao Velho Testamento, ao judaísmo, tinham uma preocupação em ensinar a palavra. O menino aos 12 anos de idade, como Jesus, deu aula para os mestres. Maria conhecia a palavra de Deus. Essa Maria, aos 12, 13 anos de idade, ela tinha conteúdo bíblico, ela conhecia o Velho Testamento. Por isso ela podia falar e repetir textos e profecias lá do Velho Testamento com profundidade. O Espírito Santo trabalha com a matéria-prima que está em nosso coração. Daí a importância de você meditar nessa palavra, mulher, e ensinar para os seus filhos, suas filhas, desde o início. Palavra de Deus. O texto então começa no verso 46. Maria diz: minha alma engrandece. A palavra é megalunei, significa magnificar ao Senhor, é elevá-lo a um ponto de dizer: meu Deus, eu nem tenho palavras para dizer quão grande és tu, Senhor. Maria está consciente daquilo que está acontecendo com ela, era uma obra divina. Embora ela não tivesse relação com o homem, embora intrigante solitude, agora ela está segura, pois Deus revelou a ela que ela seria aquela virgem prometida em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus com a gente, Jesus. Maria estava certa de que ela era a pessoa na história. O bebê no ventre leva Maria ao doador, ao magnífico, ao soberano. Atenção, Maria não glorifica-se a si mesma.
Maria não se exalta, ela não se chama de senhora e não vê ninguém no Novo Testamento a chamando de senhora. Muito pelo contrário, Maria diz: você quer me chamar de alguma coisa? Eu sou serva, porque grande é o Senhor. O alvo da menina cheia do Espírito é tornar o nome, o feito, a pessoa de Deus grande e magnífico. E ela diz: pois ele observou a sua humilde serva, no verso 48. Ele diz: de agora em diante, ela diz, as gerações vão, sim, me chamar abençoada. Maria está carregando no seu ventre o próprio Deus encarnado, mas ela mantém-se na postura de humilde serva. Eu imagino mães nos dias de hoje, a gente vê isso na escola, a gente vê isso aqui na igreja, né? Imagina você dizendo assim para a pessoa: ei, meu filho é Jesus, eu quero que ele cante nesse coral aí. Você dá carteirada, né não? Você não sabe quem é meu filho? Ele é capaz de fazer milagre. Olha que ele manda descer fogo do céu. Ele é meu filho. Meu filho é coronel, meu filho é doutor, meu filho é político, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E você vai lá e... Maria sabia que tinha no seu ventre o Salvador, o Senhor do universo. Quando chega em Caná da Galileia, que tem um problema, Maria olha, vê, fala com ele, e o Senhor diz: olha mulher, peraí. Ela finalmente recua, né? Como mãezona, e diz: façam tudo o que ele mandar. Então Maria era aquela mãe consciente, capaz de olhar para além da sua própria história e do seu momento. O coração humilde de Maria ou de qualquer mulher não se anula, mas entende o significado e a importância de fazer parte de um plano maior. Mulher de Deus, é por isso que você adoece, é por isso que você fica mal, é por isso que você não anda bem. É porque você está achando que o propósito de Deus na sua vida é fazer essas coisas triviais do dia a dia. Não, você está conectado a um plano maior. Deixa o magnífico criar, deixa o magnífico controlar, deixa o magnífico guiar a tua vida. E você terá força, você terá vigor e fé e perseverança, mesmo nos dias ruins. Porque o magnífico não é Papai Noel, que só dá bom presente, horror, bate nas tuas costas, o grande paizão, bonachão, que nunca faz nada, nem disciplina. Não, esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que permite às vezes o desastre na sua vida e na minha vida, porque nós estamos nos exaltando além do ponto. E às vezes a luta, a doença, a dificuldade é uma forma de Deus dizer: se humilha, dependa de mim. Você não tem forças, você não consegue. Eu vejo às vezes o desespero das mães, né, que criam o filho numa determinada idade. O menino vira a cabeça, ele não quer saber de Deus, não quer saber da igreja. É a mãe desesperada: o que eu fiz? Você não fez nada, mulher. Você foi mãe. Está se culpando de quê? Como se você tivesse o controle do coração, como se o coração do teu filho tivesse no controle remoto para você controlar. O que Deus está fazendo, Ele está trazendo para dentro da sua casa um perdido para você ter a condição de amar como gente, como pessoa. Ter condição de correr para os braços de Deus, botar seu joelhinho no chão e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, o Senhor é magnífico, o Senhor vai fazer. Aquilo que não é possível para mim é possível para o Senhor. Aí você descansa e trata o seu filho como gente, não como alguém que tem que responder como você quer que ele responda. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, ele tem a semente da palavra de Deus, mas o coração dele não está nas tuas mãos. Maria nos ensina isso, está nas mãos do Magnífico. Aí você descansa. Brincar de Deus cansa e adoece, né mamãe? Né papai? Então o cântico de Maria nos dá essas lições maravilhosas. O poderoso é santo, ele fez grandes coisas. O que é lindo aqui é que ser poderoso, mas ser mau, é dilema dos governantes, das relações humanas.
do nosso próprio coração. A gente quer poder, mas para destruir pelo egoísmo, pelo pecado e pela possessividade. Mas Deus não, Ele é poderoso e Ele é ao mesmo tempo santo. A jovem mulher Maria viu-se possuída e usada como serva por esse Deus que além de tudo é santo, separado. Maria reconhece que porque Deus é santo, Ele tem feito grandes coisas por ela, como Ele faz grandes coisas por nós. Maria não canta sobre si mesma, mas sobre o magnífico Deus todo o tempo, sua pessoa e seu caráter. E nós temos aprendido aqui, né, amadas irmãs, Marias queridas, adore a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Combinado? Adore Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Sabe por quê? Porque Deus ama você não pelo que você faz, mas por quem você é. Lembra de Marta, né? Apressada, fazendo, preparando, e ele dizendo, não, Marta, não, porque você está incomodada com essas coisas. É porque no mundo é assim, né? Você é valorizada pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você ostenta, pelo que você tem, pela sua cultura, pelo seu conhecimento. Você é a bola da vez, você é do politicamente correto, você está com a multidão, você está com a mídia, você está com tudo que está aí na ponta. O dia que você ficar para trás, os homens te escanteiam. Deus não é assim. Você está bem, Ele te deu inteligência e capacidade para realizar grandes coisas. Mas se você estiver deitada numa maca, Deus te ama do mesmo jeito. Porque Ele ama pelo que você é, não pelo que você faz. Maria sabia disso. Por isso Maria tinha uma relação com o magnífico que não era uma relação de troca. A religiosidade maldita nos ensinou a correr para a missa, correr para o culto, correr para aquele culto de libertação, para aquele momento onde você vai lá atrás de uma resposta, porque você quer alguma coisa, aí você vende a tua alma até para o diabo. Você dá tudo para resolver o problema. Você quer um Deus que faz um milagre imediato na sua vida. Você tem um problema e você corre atrás de Deus. Você faz promessa, você paga, você vai na encruzilhada, você faz um bocado de coisa atrás de uma resposta. Você está atrás de um Deus utilitário. Um Deus utilitário. Adore-o pelo que Ele é. Magnífico. Magnífico, 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 diga isso, magnífico, o Senhor é magnífico, o Senhor é grande. Maria nos ensina isso. Ele demonstra misericórdia a todos que o temem. Maria revela o Espírito Santo, que o Espírito Santo, aliás, é aquele que nos ensina que Deus todo o tempo está deixando de dar o que nós merecemos e Ele dá aquilo que nós não merecemos. É graça. Qualquer que seja a sua situação, mulher, homem, boa ou ruim, reconheça a insignificância de criatura. Você não merece mais do que a morte pelos pecados cometidos, pelos erros cometidos, pelo afastamento de Deus, por se achar uma deusa, uma Artemis, uma Diana dos Efésios. Mas Deus, na sua misericórdia, fala com você, te chama de volta. A esperança de que nem tudo está perdido é a certeza de que o magnífico vai intervir. Versículos 46 a 48, seu braço poderoso fez grandes coisas. Você está vendo a história geopolítica mundial, você está vendo a situação do nosso país, a situação do nosso estado, a situação do nosso município. Você acha que a resposta é à direita? Você acha que a resposta é à esquerda? A igreja de Jesus não se posiciona desse jeito. Nem o coração daquele que tem o Espírito Santo se posiciona nem para a direita, nem para a esquerda, mas se posiciona no magnífico Senhor Todo-Poderoso. A igreja tem que ter a isenção, glória a Deus, porque senão você sofre. Eu estou vendo gente de ressaca política. Por quê?
Deus continua sendo Deus. Se a esquerda domina, a igreja faz parceria com a esquerda em prol da comunidade, em prol das ações sociais que são pertinentes, mas põe o dedo quando há corrupção. Se a direita domina, fazemos parceria pelo bem da comunidade, mas põe o dedo quando há corrupção e erro. Porque a igreja é isenta. A igreja, ela tem compromisso com a eternidade, com o magnífico. E o braço do Senhor não está encolhido. A história não está desgovernada. Nem a sua história, mulher. Nem a sua história, homem de Deus. Creia. O braço do Senhor não está encolhido. Deus vai julgar os pensamentos e intenções dos corruptos orgulhosos. Deus não se impressiona com ações que aparentam bondade, cuidado e simpatia, quando no coração a motivação é iníqua, pessoal, presunçosa e escravizadora. A gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso dentro da igreja. Jesus prometeu que os que se exaltarem serão humilhados e vice-versa. Maria profetiza a derrota dos poderes orgulhosos. Olha uma adolescente cheia do Espírito profetizando, como Jesus declarou a Pilatos: nenhuma autoridade você tem se do alto não lhe for dado. Perdão. E aqui quando ele fala que o Senhor vai despachar os ricos, a questão aqui não é só dinheiro e poder. O pobre é o que tem fome de justiça. O pobre é aquele que tem fome do pão do céu. O pobre é que tem fome da comida que não perece, mas está satisfeitos. Enquanto aqueles que são ricos de cultura, ricos de saber, ricos de conquistas, ricos de dinheiros, serão despachados vazios. Porque, como disse C.S. Lewis, o inferno não é um lugar de fogo, é um lugar de vazio. É um lugar onde as pessoas não vão poder suprir a sua fissura por poder, por sexo, por dinheiro. Que é uma fissura, é um domínio, uma loucura. É a fissura pelo esporte, é a fissura pelo dinheiro, é a fissura pela comida, é a fissura por sexo, é a fissura por poder, é a fissura por dinheiro, é a fissura por honra, é a fissura pela droga, pela cocaína. Tudo isso são drogas que nos escravizam. Nós não fomos feitos para isso. Estava ilustrando de manhã como um copo. O meu copo, o teu copo tem que estar cheio de Deus, de Jesus, do Senhor. Aí Ele derrama outras coisas que transbordam na sua vida. O grande amor, o meu amigo, a minha vida, minha profissão. Tudo isso são coisas que transbordam. E aí a gente entende o Salmo 23, que todo mundo popularmente conhece, né? O Senhor é meu pastor, por isso... O que quer dizer? Ele é o conteúdo do meu copo, por isso eu não tenho sede, eu não preciso de mais nada. E tudo que eu tenho é acréscimo, tudo que eu tenho é o transbordar. Não é isso que sacia a minha sede, mas o Senhor é a minha porção. E Maria ensina isso, porque os ricos são os presunçosos, são indivíduos que acham que não precisam de Deus. Eles serão despachados vazios, e o inferno será um lugar onde a pessoa vai querer suprir a sua fissura e não vai poder. Imagina, quer tomar uma e não tem, quer fumar não pode, quer pisar e não tem como, quer ter mais e não tem, quer uma balada e não tem, quer uma orgia, não tem. Fissura, 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 fissura. Porque todas essas coisas Deus dá. Deus nos permite usufruir como seres humanos quando a gente tem Ele como centro de tudo. E é o que Maria nos ensina no Magnificat. Olha uma criança, uma jovem, uma adolescente falando dessas grandezas. Por fim, a espera acabou. Pronto. Israel, como povo de Deus, vinha sofrendo sobre a opressão do Império Romano. A nação serva aguardava o cumprimento das promessas feitas a Abraão. E essa menina diz: o tempo chegou, essa é a hora. Cumpra-se em mim
a tua vontade. Maria conhecia essas promessas e como serva, ela está trazendo em seu ventre aquele que seria a resposta. Ela não é a resposta, ela não é a Senhora, ela carrega no seu ventre o Senhor de todas as coisas, Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus poderoso. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Atente, mulheres de Deus, homens de Deus. Maria chama o Senhor de Salvador dela. Ela diz: eu sou a serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Não, Senhora. Essa é a Maria da Bíblia. Essa é a Maria real, essa é a Maria que nos ensina, da Bíblia evangélica, da Bíblia católica. Essa é a Maria da verdade, não é a Maria projetada, não é a Maria que nós queremos que seja, não é a Maria da religião, é a Maria da Bíblia. Ela é exemplo de alguém que cumpriu a vontade de Deus na história. Eu queria que você saísse daqui fazendo duas perguntinhas simples, né? O que Deus te falou hoje através dessa palavra? E o que você vai fazer a respeito disso que Deus lhe falou? O que nós aprendemos hoje com Maria? E o que nós vamos fazer a respeito? Em resposta ao que o Espírito Santo falou ao seu coração. Vamos orar um minutinho aí só na presença de Deus? Se você dizer: Tu és magnífico, Senhor. Tu és grande. Cumpre na minha vida o teu propósito. Senhor, eu não quero mais correr atrás daquilo que não supre, não enche, não satisfaz. Eu quero, como Maria, ser servo do Senhor. E reconhecer em Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Enquanto você ora, eu quero perguntar se tem alguém nesse auditório, ou aí na internet, alguém que está me ouvindo, vendo, que gostaria de hoje dizer: hoje é meu dia, hoje é meu tempo, hoje é meu momento. Eu não estou pedindo um compromisso com este homem, eu sou um ser humano, como outro qualquer. Você não tem nenhum compromisso comigo, nem fará compromisso comigo. Você não precisa fazer compromisso com esta igreja. Mas eu quero que você, reconhecendo a palavra de Deus, a presença de Deus aqui nesse lugar, fizesse um compromisso com o Senhor, de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu derramo meu copo e quero Cristo preenchendo todo o meu ser. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, é poderoso para me dar vida aqui e agora e na eternidade. Tem alguém? Coragem para dizer isso? Deus te abençoe. Amém. Amém. Tem alguém? Mais alguém? Quer fazer uma manifestação aberta e pública dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Faz isso aí na internet. Jesus não teve vergonha, Ele publicamente se expôs por amor a você. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Mas se você não decidiu aqui agora, vai para casa, deixa Deus falar com você, lá no seu quarto, lá no lugar de solitude, entrega a sua vida a Jesus. E você, como crente em Cristo Jesus, vamos sair daqui com esse exemplo de exaltar e glorificar o nome do Senhor, de dizer que Ele é magnífico, que Ele é poderoso, que Ele é grande. Glória a Deus. Nós nascemos para adorar, não é? Nós cantamos isso, né? Para te adorar foi que eu nasci. Dá para cantar essa aí? Dá? Bora. A gente vai sair daqui como igreja de Jesus, invadindo a cidade de casa em casa, levando o Espírito Santo onde precisa e revelando às pessoas que não conhecem o grande e magnífico Deus e o seu plano perfeito para a vida de cada um. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor, louvando esse cântico final. E aí depois nós vamos para casa na bênção, ou vamos para o nosso
lanchinho aí no Espaço Conexão.